Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à reunião virtual do Francisquinho. Vamos começar com a ambientação do nosso trabalhinho, que será feita pelo nosso irmão João. Por favor, João. Boa noite a todos. É do livro Pão Nosso. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É do livro Pão Nosso, o item 66, boa vontade. Vede prudentemente e comandai. Vede prudentemente e comandais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. Renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão, pela sua linda mensagem. Bom, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto, para fazer nossa prece de abertura do nosso trabalhinho dessa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais esse encontro de amor, de aprendizado, de caridade. Que sejamos protegidos e amparados para a exerção desse trabalho, como também a nossa irmã que irá fazer o estudo seja intuída pelo seu amigo espiritual, para que possa passar para nós o seu ensinamento, o seu estudo que ela preparou. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir à nossa irmã Aurora que seja para nós um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã, pela leitura do Evangelho. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula e do nosso querido Pai Jacó, vamos dar início ao nosso trabalhinho desta noite. Vou passar a palavra agora à nossa querida irmã Luzia, que fará o estudo dessa noite. Boas vibrações, minha irmã. Obrigada a todos, boa noite. Eu vou só compartilhar a tela, só um minutinho, tá?
Estão vendo, né, a tela? Então, vamos lá. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, né, Elementos Gerais do Universo, perguntas de 23 a 28. Então, vamos primeiro tentar entender o que significa espírito, porque essas questões de 23 a 28 é exatamente isso. O que é o espírito? Né? Qual a sua função? Então, na etimologia, ou seja, na essência da palavra, em latim, espíritus significa sopro, alma, vigor, coragem também. E na Vulgata é a tradução latina da Bíblia, né, que feita por São Jerônimo em torno do ano 340, mais ou menos, e que foi declarada a versão oficial da Igreja Romana pelo Concílio de Trento, na Itália. E essa palavra da Vulgata, em latim, ela foi traduzida a partir do grego, que é pneuma. E aí tá, São Jerônimo, né, pela Igreja Católica, São Jerônimo. E a primeira vez, né, que fez a distinção entre espírito e alma só ocorreu essa terminologia na época do judaico-cristão, ou seja, o espírito é a alma encarnada, desculpa, a alma é o espírito encarnado, ou seja, quando está encarnado, a gente chama de alma, quando está desencarnado, a gente chama de espírito, mas, na verdade, é tudo espírito, é só questão didática, né, para podermos distinguir se está encarnado ou se não está encarnado. Então, e segundo Gabriel Delany, o que caracteriza essencialmente o espírito é a consciência, isto é, o eu, mediante o qual ele se distingue do que não está nele, ou seja, a matéria. E segundo Pedro Franco Barbosa, o espírito é uma essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, é dotado de razão, de consciência, livre-arbítrio e responsabilidade, e é o que sobrevive à degradação da matéria, ou seja, após a morte do corpo físico, o espírito continua, o que se degrada é o corpo físico, né? O que vai se deteriorando, e o espírito, como diz o Pedro Franco, é imortal, imaterial. E segundo a nossa doutrina, é o princípio inteligente do universo, é individualização ou humanização do princípio inteligente do universo, e isso é muito importante, sendo a inteligência o seu atributo essencial. Esse princípio inteligente, que tem a sua origem no elemento inteligente do universo, que é o fluido cósmico universal, passa por um processo de elaboração, individualização, até se transformar no que chamamos de espírito. E aí está a trindade universal, que é Deus, né, que é o triângulo, né, Deus acima de tudo e de todos. De um lado, o espírito, que é a parte imaterial, que é o princípio inteligente, que é a essência, e do outro lado, a matéria, que é o princípio material. E aí sim, e no meio disso tudo, o fluido cósmico universal, que dá origem aos seres. E através do fluido cósmico universal que surgem os elementos materiais, ou seja, tudo se transforma, tudo se inicia, se transforma, tem o seu começo e seu fim no fluido cósmico universal. É um punhadinho do fluido cósmico que vem, faz a matéria faz a sua função, se dissolve e volta, ou se degrada, né, apodrece, que seja, dependendo do tipo de matéria, e volta de novo para o fluido cósmico universal para formar novos corpos.
E a partir das transformações do fluido cósmico universal é que vão surgir esses elementos materiais, né? E dependendo das circunstâncias, né? Das condições, circunstâncias, mais frio, mais calor, mais pressão, menos pressão, é que vai propiciar os corpos do mundo material. E ele se compõe desses elementos encontrados na tabela periódica, aquela que a gente estudou no colégio. Então, todos aqueles elementos fazem parte do fluido cósmico universal e juntando, aqui a gente aprendia, né? Juntava um elemento com o outro, faz aquele nome enorme, nome horroroso, né? Enorme, e aí formam-se os corpos. Então, dependendo, e um exemplo muito forte é o cristal e o carbono, né? Porque é a mesma composição, só que de forma diferente. E olha como é que eles fazem tão distinto, né? Tão distinto. O cristal não, desculpa, o diamante. Que é tão distinto, apesar de ser a mesma composição química. E aí, vamos lá. E esses elementos, os corpos inorgânicos, eles são compostos exatamente por uma força de atração. Eles vão se atraindo, né? E automaticamente, eles qualitativamente, quantitativamente, vão se estabelecendo por causa dessas leis da química e da física, e aí vão se mantendo unidos também, porque essa força também que mantém esses corpos unidos, porque eles poderiam simplesmente se aglutinar e não conseguir se resistir, né, à união e acabar se degradando também. E essas leis da química e da física é que formam os corpos e eles conseguem se manter ali. O espírito, que é o princípio inteligente individualizado, ele é criado por Deus. Deus cria o espírito pela sua vontade. E como faz em relação a tudo no universo, não só aos seres imateriais, como os seres materiais. Tudo vem através da vontade de Deus. E a criação de espíritos, ela é permanente. Deus cria os espíritos, né? E como ele nunca deixou de criar, ele vai criando os espíritos permanentemente. Por isso tem sempre espíritos. No início, né, da sua produção, da sua criação, uns mais evoluídos, em várias faixas dessa evolução até a angelitude. E o fluido universal, né, o primitivo, o fluido elementar, ele é o agente de que o espírito se utiliza, o princípio sem qual essa matéria ela não estaria perpetuando nesse estado de conexão. O fluido cósmico universal é o elemento básico do universo, cujas modificações e transformações criam variedade de elementos na natureza e assumem dois estados distintos, de eterização, né, ou imponderável, ou de materialização ou de ponderabilidade. É o elemento básico, né, essa matéria que a gente já falou, que transforma vários corpos da natureza. E como princípio elementar do universo, elementar do universo assume dois estados. E a origem do espírito. A origem e a natureza do espírito. A individualização do princípio inteligente. Ou seja, ela se manifesta, estagia e evolui nos reinos inferiores até chegar ao reino animal. Ou seja, vai sendo trabalhado esse princípio inteligente, volta para o fluido cósmico e retorna até que ele se torne realmente uma individualização. E aí, a partir do momento que esse princípio inteligente ele se individualiza, aí sim passa a ser um espírito. Então, na fase de mineral tem a atração, a força mecânica. Na parte de vegetal tem a sensação e vitalidade.
Na parte animal, ou seja, vai evoluindo, vai evoluindo. Aí já temos instintos, né? É um tipo de inteligência, mas não essa inteligência do raciocínio, mas uma inteligência instintiva. E os espíritos dizem que chamam isso de inteligência por causa da nossa linguagem pobre, porque nós não temos outra palavra para dar. Então, eles usam a palavra inteligência, mas o ideal seria que se usasse outra. E até que, evoluindo, né, pelos milhões de anos, chega a fase hominal, que é a fase da razão, onde realmente o espírito ele tem a consciência da sua existência. Ou seja, até então, quando é na parte de mineral, de vegetal, ele não tem essa individualização. Mas a partir dali, ele já começa a ter individualização, e aí sim, já começa a ter aflorar os instintos, a razão, e quando chega no nominal, já tem a consciência de si mesmo. Deixa eu ver. E essa parte também é como se fosse uma espécie de incubação, né? Como se estivesse ali incubado, sendo aperfeiçoado, aprimorado, para depois passar. E como tudo na natureza, a natureza ela não dá saltos, tudo é muito lento, muito gradativo. Nós é que somos impacientes, né? Um ano a gente acha que é muito tempo, que dirá milhões de anos. Então, tudo isso vai passando por uma fase muito lenta, muito gradativa, até que entra nesse período de humanização desse princípio inteligente. E aí sim, a gente começa a ter consciência do presente, do passado, do futuro, a capacidade de distinguir o que é bem, o que é mal, e também automaticamente, né, assumindo o livre-arbítrio, tendo responsabilidade sobre os nossos atos. Então, conforme o espírito ele vai evoluindo, vai tomando mais consciência, vai sendo mais senhor do seu livre-arbítrio e automaticamente mais responsável pelos seus atos. É que nem criança. A criança bebê, os pais que determinam quando vai tomar banho, quando vai comer, quando vai, o que vai vestir, na hora que vai dormir. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai dizendo, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu quero aquela roupa, não quero a outra. Já vai começando a ter, né, consciência de si e já exigindo algumas coisas, tendo consciência. Assim, e até que chega um ponto que já sabe a hora que tem que tomar banho, a hora que tem que o que vestir, quando vestir, e toma conta da sua vida. E exatamente assim o espírito. Então, aos poucos, conforme ele vai evoluindo, vai tomando conta do seu livre-arbítrio, tomando conta da situação, do seu livre-arbítrio e vai fazendo as suas opções. Horas boas, ora não tão boas assim, né? Mas sempre arcando com as consequências boas ou ruins. A evolução desse princípio inteligente, os espíritos superiores nos ensinam que os elementos orgânicos formadores, né, desses germes que proporcionam o princípio inteligente, a matéria, estava num estado fluídico no espaço. E aí o princípio inteligente se individualiza lentamente. Aqui. O espírito inteligente se individualiza lentamente a fim de atingir gradativamente a humanidade. Porque, a princípio, quando a gente fala assim, a princípio inteligente, a gente já acha que já nasce pronto. Mas não, nada na natureza nasce pronto, né? Quando dizem que somos criados simples e ignorantes, é simples mesmo, zerados mesmo, ignorantes mesmo, no sentido de ignorar. Então, aos poucos, vai tudo sendo lapidado, o exterior e o interior, mas tudo isso no decorrer de muitos e muitos anos, porque tudo no universo está submetido à lei do progresso, que é uma das leis de Deus, né? É uma das 10 leis morais. Tudo está submetido à lei do progresso.
E aí está o quadro evolutivo, né? Materialidade, influência da matéria, né? A influência da lei de causa e efeito, ignorância e responsabilidade, empirismo e instinto. Ou seja, a gente começa na animalidade, aí conforme nós vamos evoluindo, a nossa animalidade vai diminuindo e a nossa espiritualidade, ou seja, a parte espiritual, a parte moral, ela vai crescendo. Até que chega um ponto, que para a gente ainda vai demorar um pouquinho, né? Que a gente chega ao ponto de angelitude. E conforme também nós vamos crescendo, né, diminuindo a nossa animalidade, que no nosso caso ainda é muito grande, né, nós ainda estamos no provas e expiações, né, que é o segundo degrau dessa escala, né, entre os mundos, nós vamos tendo a responsabilidade, mais sabedoria, mais razão, mais consciência, é a criança. Então, a gente vê, nesse zero, é como se nós fôssemos os bebezinhos que os nossos pais têm que decidir o que comer, quando comer, se vai ao médico, se não vai ao médico, que roupa bota. E aí, conforme nós vamos crescendo, nós vamos tomando conta, né, do que fazer e o que não fazer, até que nós tenhamos a sabedoria necessária e só realmente ser totalmente moral, né? E esquecendo totalmente a parte material e se tornar realmente espíritos puros, totalmente desprovido do apego à materialidade ou de qualquer corpo físico, né? Sem a necessidade do corpo físico. E aí está a nossa evolução. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, mais bem adaptada às necessidades. Ou seja, o nosso organismo também, porque o espírito, para poder evoluir, tem que encarnar. Então, conforme a precariedade da evolução do nosso espírito, também a precariedade do nosso corpo físico, que ele precisa vir a encarnar para poder aprender, lapidar o espírito, aí larga esse corpo físico que vai se deteriorar, voltar para o fluido cósmico universal, e o espírito, como já é o princípio inteligente individualizado, ele não se perde, ele não volta mais para o fluido cósmico universal, ele já é individualizado. Ele vai para a erraticidade, aprender o que tiver que aprender para voltar a encarnar. E assim, conforme nós vamos ficando mais espiritualizados, melhor, né? Mais bem adaptado, mais bem apurado, é o corpo que a gente vai utilizando. O pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem após muitas encarnações de aperfeiçoamento. E realmente a gente não pode dar a mesma consciência, a mesma liberdade do homem, do Homo sapiens, né, Homo sapiens, para o homem de Neandertal, do homem das cavernas. Então, aí a gente vê o quanto nós evoluímos e o quanto demorou essa evolução. Realmente não é fácil, mas isso a gente olha o externo, que é o corpo físico, mas dentro dele acompanha um espírito da mesma proporção de evolução. Porque se o espírito evoluído não entraria nesse estágio de Neandertal. E Leon Denis, ele diz, né, no livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e se torna consciente. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que a matéria elementar dera início, que aí ele vai explicando como é que funciona esse princípio inteligente, o fluido cósmico, a individualização. Aí vai falando que dera início a providência terrestre no estado solar que pertencemos, a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber sementes da vida sob impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro da Terra, né? Vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantescas massas viscosas e espraiar-se no colo de paisagens primitivas. Essa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. E também nesse mesmo livro, aí André Luiz fala que avançados, né, pelos
equinodermos, né, que são essas estrelas do mar que a gente conhece, ou dos crustáceos, né, entre os quais ensaiou durante milênios. Ou seja, aí a gente vê o quanto demorou, a gente não consegue conceber essa nossa origem de tão distante que está. E aí vai formando o sistema vascular, o sistema nervoso, e aí caminha, aí já começa por essas aves, que eles chamam de aves estranhas, né? Que são os descendentes de pterossauros, para entrar na classe dos primeiros mamíferos. Então, toda uma evolução. E o princípio inteligente, ele já está aí, já está funcionando. E Kardec, ele nos fala que o corpo é o envoltório, né, é um instrumento do espírito. Desculpa, foi demais. À medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz como operário a quem é dado um instrumento menos grosseiro à proporção que ele vai se mostrando apto a executar a obra mais bem executada, mais bem cuidada. Ou seja, o corpo é necessário para o espírito, conforme o espírito vai evoluindo, como nós dissemos, ele vai precisando de um corpo menos pesado. E nós também, ou esse corpo que os espíritos, para a gente é ótimo, esse corpo que nós utilizamos, mas conforme nós vamos evoluindo, o nosso corpo vai ficar menos material, menos pesado, menos propenso, inclusive, a doenças, porque menos matéria, menos doença, menos apodrecimento também, né? Porque o que se deteriora é o corpo, não é o espírito. E aí, nessa caminhada, a gente vai do átomo ao arcanjo. Então, desde o princípio, antes da individualização, até passar pela individualização, todo o processo de crescimento, desenvolvimento do espírito, e aí sim, nós vamos chegando a arcanjo, né, angelitude. E aí está o corpo humano, né, que é o espírito, perispírito e o corpo. O espírito, que é o princípio inteligente, o perispírito, que é o invólucro, né, do corpo, que é matéria, mas é uma matéria muito sutil, muito tênue, que para os nossos olhos parece imaterial, né, imaterial aos nossos olhos, mas na verdade é matéria. E ele é o que faz o contato com o corpo físico, porque o imaterial do espírito com o corpo físico não tem como se conectar. Porque o nosso corpo físico ele é muito pesado. Então, o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, é nessa função que funciona. E o perispírito, ele é que vai moldar, né, o nosso corpo físico. Então, esses são os 3 elementos essenciais. Deixa eu só puxar para cá. Os 3 elementos essenciais, né, que é o do princípio inteligente. Neles reside a sensação de amor, de felicidade, de sofrimento, de tristeza, de pensamento. São criados, os espíritos são criados por Deus, tiveram um princípio, mas não terão fim. Então, nós somos infinitos, né? A nossa evolução é infinita. Temos, sim, que é eterno só Deus, que não tem nem princípio nem fim. Mas nós somos infinitos. Nós temos, sim, um começo, mas nós não temos fim. A partir do momento que é criado, o espírito só vai evoluindo, 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 em constante evolução. E nunca termina essa evolução, porque perfeito só Deus, a perfeição absoluta só Deus o é. A nossa perfeição ela é relativa, no máximo relativa, né? Então, os espíritos não possuem formas definidas, né? Não têm sexo, estão fadados à lei do progresso até alcançarem a perfeição relativa. E o perispírito, que acompanha o espírito através das encarnações, também vai ficando cada vez, quanto mais material é o corpo, mais pesado também é o perispírito. E conforme o nosso corpo, que nós utilizamos nas reencarnações,
vai ficando menos pesado, porque o espírito vai evoluindo, habitando mundos mais evoluídos, menos materiais, o perispírito também vai ficando cada vez mais sutil, até que se mistura, se confunde com o próprio espírito. Então, até o perispírito, ele também evolui e vai se desmaterializando pelo decorrer das encarnações, das milhares, né, de encarnações que nós temos. E é isso, gente. Eu acho que é isso que tem que se falar sobre o espírito. Agradeço a atenção de vocês. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deixa eu fechar. Muito obrigado, irmã, pelo seu belo estudo, muito aprendizado, tá? Vamos aproveitar bem esses ensinamentos dados por ela. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe sempre. Agora, meus irmãos, vamos fazer a prece de irradiação. Já recebemos muito conteúdo, muito ensinamento. Agora vamos doar um pouquinho. Vamos pensar no alto, em Jesus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa. Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Aqui estamos nós, mais uma vez, para fazer a prece de irradiação, para pensar nossos irmãos encarnados. Primeiro, vamos pedir perdão pelos nossos atos, nossas falhas, e que tenhamos capacidade de perdoar. Isso vai confortar sempre o nosso coração. Vamos pedir pelo nosso lar, pelas pessoas que lá convivem conosco, que todos sejam abençoados e protegidos. Nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, nossos desafetos. Vamos pensar, saindo do nosso lar, vamos às ruas, encontramos irmãos desempregados, com fome, sem lar, crianças abandonadas também. Vamos pedir por eles também, meu irmão, que eles possam encontrar a solução dos seus problemas, ou seja, alimento, trabalho, lar. Vamos até os hospitais, onde lá encontramos irmãos em sofrimento, nos CTIs, nos quartos, nas enfermarias. Irmãos também que precisam de ajuda, a cura das suas doenças, Pedido ao Dr. Bezerra de Menezes, sua falange, irmã Sheila, que possa estar junto dos médicos da terra na cura desses enfermos. Pensando também, apesar do momento, pelos profissionais da saúde, que estão ali ajudando a cura desses enfermos. Vamos saindo do hospital, vamos aos asilos, aos orfanatos, encontrando ali irmãos que necessitam de um carinho, que eles podem também ser protegidos e amparados pelo Hospital de Amigo. Vamos pensar no nosso país, pedir ao Anjo Ismael que possa estar junto dos governadores desse país, para pensar um pouco na nossa população, que está muito carente, muito desprotegida, que precisa de mais atenção por parte dos governantes. Pedimos também pelo nosso planeta, pelos países em conflitos, são muitos, são 2 que estão em conflitos agora, mas que repercutem em todos os países do orbe. Nós pedimos aos governantes desses países que possam juntos se reunir e acabar com essa guerra que está acabando prejudicando as populações desses 2 países. Enfim, Pai, agora vamos pedir pela nossa casa querida, está passando por um momento difícil, vamos orar por ela, vamos ajudar a nossa congregação a resolver todos esses problemas que estão pendentes. Pedir pelo lar de Francisco, pelo Francisquinho, pelos seus dirigentes, médicos que lá trabalham, médicos que estão afastados por algum motivo, voluntários, funcionários e todos que frequentam essa casa.
para que todos nós possamos encontrar a paz que tanto desejamos. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Eu vou pedir agora à nossa irmã Clemilda que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, a gente vai pedir agora pelos aqueles irmãozinhos que não estão mais na matéria e principalmente pelos aqueles que estão perdidos ainda por aqui entre a gente, que eles sejam encaminhados, sejam envolvidos, assim, com muito amor e com muita paz. Pedimos também para os nossos parentes, para os nossos amigos, que já estão na verdadeira vida, que eles continuem assim, seguindo em frente, se tratando, estudando e aprendendo cada vez mais. Pedimos pelos aqueles que ainda estão perdidos, né, no mau caminho, né, querendo fazer mal aos seus inimigos, que eles pensam bem que é o momento deles seguir em frente, recebendo, compreendendo que o lugar deles não são mais aqui e que eles têm que seguir em frente. Enfim, Pai, onde existe um irmãozinho em sofrimento, o Senhor leve a paz, o amor e o carinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigado, irmão. Agora estamos chegando ao final do nosso trabalhinho. Vou pedir ao nosso irmão Eduardo que faça para nós a prece de agradecimento e encerramento. Por favor, irmão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pai amado, de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos também, trabalhadores da Seara de Mestre Francisco de Paula. Só temos que agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos, e tendo a oportunidade de receber tantos ensinamentos, de conhecer as nossas origens, de saber do carinho que nossos irmãos, trabalhadores já na espiritualidade, dedicam a todos nós, com muito amor e sem interesse, apenas pelo amor incondicional. Agradecemos também pela proteção que temos recebido em todos os nossos passos, pela proteção que recebemos enquanto em nossas casas, pela proteção que recebemos no desempenho da nossa caminhada no mandato mediúnico. Pedimos que estejamos sempre protegidos e amparados, né, em nossas ações, que estejamos sempre livres das más intuições, para que nós possamos sempre estar reunidos em nome de nosso Pai Celestial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigado, bem. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalho dessa noite, eu vou dar uma lida no boletim informativo. Bom, em dezembro, a congregação não terá atividades presenciais nos dias em que a seleção brasileira jogar. Amanhã é um jogo e não teremos trabalho na congregação. A congregação ficará fechada para recesso no final do ano, no dia 23 de dezembro, inclusive, até o dia 1º de janeiro de 2023, reabrindo em 2 de janeiro. Está precisando de sua ajuda, estamos enfrentando sempre desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil, assim como muitas casas espíritas. A congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribui de qualquer forma, quer com alimentos não perecíveis, quer seja com a sua doação financeira. Vai ter uma reunião aí, no dia 22 de dezembro, às 19 horas. A diretoria está convocando todos os médios, funcionários, trabalhadores, voluntários, para essa reunião. Naturalmente, para pedir ajuda de todos na nossa casa. Retornamos com preces coletivas abertas ao público, sempre na primeira segunda-feira do mês, às 18h30, no salão de segundo andar. Não é necessário marcar ou se inscrever para assistir a prece coletiva. Em 2023, teremos o curso para atendimento fraterno.
só para médicos formados. Quem quiser, quem estiver interessado, pode se inscrever na recepção. O passe infantil já está sendo realizado na sessão dominical, às 15h30 de domingo, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, ele pode ser realizado durante as sessões públicas. A biblioteca, a livraria está funcionando nos horários restritos, por enquanto, terça-feira de 8h30 às 20 horas, quarta-feira de 8 às 10h30, de 16 às 20 horas, quinta-feira de 14 às 17h30, estão precisando de voluntários para ampliar o horário de atendimento. Prece Evidências voltou à marcação lá no local original, embaixo da escada de acesso ao segundo andar, horário de atendimento, terça e quarta-feira, de 8 às 9h30, quinta-feira, de 14 às 18 horas, e sexta-feira, de 14 às 16h30. Torne-se funcionário, torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente no Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários para esse trabalho de atendimento ao médico enfermo. Estamos precisando de médios. O interessado deve entrar em contato comigo, telefone 988-999931. No enxoval de bebês, o cadastramento pode ser realizado todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão de SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, flauta de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Campanha do quilo, estamos necessitando de feijão, arroz, café e leite em pó. Isso aí é para ajudar. Estamos precisando, porque esse mês passado, não foi distribuído a cesta básica para os assistidos. Somente para a escolinha, mas os assistidos não foi possível distribuir. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Tersane, fralda geriátrica de tamanho G, EG, XG e de luvas de látex tamanho MG. Roupa íntima GEG, feminina e masculina, esparadrapo micopóreo. As entregas podem ser feitas na congregação ou no lar. Rua Figueiras Lima, 99, em Achuelo, de 10 às 16 horas. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença. Voltaremos mais uma vez na próxima segunda-feira, às 20 horas, e quinta-feira, às 19h30. Fiquem em paz, meu irmão. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e gratidão a Pai Jacó.